depois de louvarmos assim a Deus, abrir as Escrituras para a mensagem desta noite. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26. Hoje nós vamos ler dos versículos 57 a 68. Mateus 26, de 57 a 68. Ainda é bom ouvir, né, o barulho das páginas aí. Hoje em dia o pessoal está usando mais celular. Então, se você trouxe seu celular, digita aí Mateus, capítulo 26. Verso 57 diz assim: Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram duas, que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Até aqui, irmãos, a leitura, vamos orar e pedir mais uma vez a direção do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, para a tua glória e grandeza do teu nome, pedimos a tua participação. Dirija-nos, ó Deus, a fim de que possamos compreender essa passagem, aprender das Escrituras e viver, Senhor, na fé que há em Jesus Cristo. Se conosco, Igreja de Deus, e de que tenhamos atenção para ouvir a mensagem, para ouvir a tua palavra e assim nos edificar. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Ok, nós estamos aí, irmãos, diante da narrativa em que Jesus Cristo é levado ao sinédrio e é submetido a um julgamento. Em todo o Evangelho, Mateus destacou a messianidade de Jesus de Nazaré. À medida que
lemos este livro, nos conscientizamos dessa verdade. E nós já vimos também, irmãos, como as narrativas da paixão cumprem as Escrituras. Inclusive, no último domingo, em que tivemos aqui, em Mateus capítulo 26, nós vimos a prisão de Jesus em cumprimento das Escrituras. Tudo está acontecendo como cumprimento da promessa de Deus, de tudo aquilo que Deus promove em Jesus Cristo. Nessa passagem em questão que lemos, Mateus quer destacar a marcante inocência de Jesus diante de um tribunal arbitrário, diante de um tribunal mau, perverso. Temos aqui a descrição criminosa dos agentes responsáveis pelo mal que Jesus suportou. Todo esse povo se voltou contra Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus, e planejaram um pseudo julgamento para que desse aparência de algo verdadeiro, de algo consistente, mas no final das contas foi tudo uma farsa para promoverem a morte de Jesus. Depois de ser preso no jardim de Getsemane, agora Jesus é levado para o julgamento dos principais líderes e sacerdotes do povo. É justamente o que lemos aqui nesses primeiros versículos de hoje. Esses eventos, irmãos, se deram durante a madrugada da quinta para a sexta-feira. Portanto, segundo a nossa cronologia atual, nas primeiras horas da sexta-feira. Segundo os estudiosos, entre 1 da manhã e 3 da sexta-feira. E nessa ocasião, a injustiça opera, e os homens maus se reúnem para matar Jesus. O que nós temos aqui, como verdade central do texto para nós, é que Jesus é condenado à morte por um julgamento injusto. Nós vamos ver, à medida que analisarmos esses versículos, que esse julgamento foi injusto, que ele foi ilegal, ilegítimo. Esses homens, na verdade, queriam matar Jesus. Tá bom? Então, Jesus é condenado à morte por um julgamento injusto. Antes de apresentar os pontos da mensagem e expor o texto para os irmãos, eu quero que, durante toda essa mensagem, irmãos, se conscientizem do fato de que isso aconteceu dentro dos planos de Deus. Embora estejamos diante de homens maus, cruéis, perversos, homens que agiram contra a vida de Jesus, devemos sempre nos lembrar que o Senhor, o Rei da Glória, se submeteu a tudo isso para nos salvar. Se submeteu à injustiça dos homens, que o fez réu. Ele que é justo por excelência, ele que é inocente por excelência, se submeteu a um tribunal criminoso para que pudesse nos resgatar, para que nós pudéssemos alcançar salvação e vida eterna. Como se deu esse julgamento injusto? Veja só como dividiremos, irmãos, a passagem. Em primeiro lugar, versos 57 a 59, nós vamos ver o rol da promotoria, aqueles que foram arrolados como promotores no tribunal. Depois, veremos dos versículos 60 a 61 o depoimento das testemunhas. Segundo o texto, foram falsas testemunhas. De 62 a 64, veremos a declaração do réu e a sua marcante inocência. E por último, irmãos, veremos, para a conclusão da exposição, versículos 65 a 68, o parecer do tribunal. Então, analisaremos pontos por pontos, veremos a injustiça que está por trás desse julgamento, mas também veremos que tudo ocorreu dentro da vontade de Deus para a nossa salvação. Então vamos começar
com o primeiro ponto, o rol da promotoria, versos 57 a 59. Veja aí, irmãos, mais uma vez a releitura do versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Então, essa reunião, essa sessão ilegal é realizada no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, aquele que administrava o sacerdócio em Israel. Escribas e anciãos, aqui nessa passagem, ou mais especificamente, mestres da lei e líderes religiosos, são uma descrição do Sinédrio, que era uma espécie de supremo tribunal naquela época. Jesus é levado a um tribunal, que é reconhecidamente aqui chamado de Sinédrio, e esses homens é que vão julgá-lo. Esses homens são aqueles que vão tecer algum comentário a respeito de Jesus Cristo. O julgamento, portanto, conforme diz a passagem, ocorre no palácio de Caifás, onde Pedro se acomoda. Observaram, irmãos, no versículo 58, a menção de Pedro, diz aí assim, e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Mateus não quer que percamos de vista Pedro. Ele tem algo a dizer para nós com o personagem Pedro, com o discípulo Pedro. Inclusive ele vai falar a partir do versículo 69. Mas aqui, irmãos, nós, a partir do Evangelho escrito por João, capítulo 18, versos 15 e 16, ficamos sabendo como foi possível Pedro ser admitido no palácio. Como é que Pedro entrou, e esteve ali no pátio e pôde acompanhar todas as coisas. Deixa eu ler rapidamente aqui. João 18, 15 e 16, diz assim: Simão Pedro e outro discípulo, aqui é a menção de João, estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora. Então o texto lá, em João, diz que eles chegaram, João entrou e Pedro ficou do lado de fora. João entrou porque era conhecido do sumo sacerdote. Depois de conversar lá dentro, irmãos, o outro discípulo, ou seja, João, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então, João, que era conhecido do sumo sacerdote, entrou e depois veio, dando condições para que Pedro entrasse também com ele ali no pátio do sumo sacerdote. Aqui, irmãos, versículo 58, Mateus tem algo a nos dizer sobre Pedro e não quer que nós, os leitores, nos esqueçamos dele. Nós veremos, a partir da descrição feita por Mateus de Pedro, uma lição determinante para a vida cristã. Pedro era alguém, irmãos, que andava com Jesus Cristo, era o discípulo mais próximo dele. E mesmo sendo o discípulo mais próximo dele, o negou. Precisamos aprender com Pedro, mas deixaremos a lição de Pedro para o próximo sermão. Se Deus quiser, no mês que vem, nós falaremos um pouco sobre a negação de Pedro nessa ocasião. Mas ainda no primeiro ponto, veja aí o que diz o versículo 59 e o rol da promotoria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Essa promotoria se reúne para procurar um testemunho contra Jesus, pois somente assim, irmãos, eles teriam algo para levar a Pilatos. Eles não poderiam chegar diante de Pilatos de mãos vazias,
Então correram ali para tentar achar um depoimento contra o Senhor Jesus, um testemunho contra Jesus e assim apresentar algo consistente a Pilatos posteriormente. Aqui a gente entende que esse primeiro julgamento de Jesus, ele não é um julgamento ainda decisivo para a morte de Cristo. Ele precisa ser submetido ao tribunal romano. No entanto, esse sinédrio precisa levar a Pilatos algo consistente, algo, que desse vazão à acusação. Então, irmãos, eles procuram alguma coisa contra o Senhor Jesus. No entanto, a gente percebe que todo o julgamento é rigorosamente ilegal. O processo instaurado contra Jesus, irmãos, na verdade era uma farsa. Eles não estavam comprometidos com a lei, nem de dar a Jesus uma audiência justa. O texto diz que eles procuravam matá-lo. Algumas questões se destacam quanto à ilegalidade dessa sessão. Em primeiro lugar, não se permitia a realização de um julgamento durante a noite em que se punha em risco a vida do acusado. Esse sinédrio está se reunindo na madrugada. Isso era proibido naquela época. Em segundo lugar, a prisão se efetuou como resultado de um suborno, ou seja, o dinheiro de sangue que Judas recebera. Outra coisa que caracteriza a ilegalidade da sessão. E em terceiro lugar, na lei judaica, irmãos, ninguém poderia ser condenado à morte no mesmo dia em que fosse declarado réu. Esses homens declaram Jesus réu de morte. E no mesmo dia procuram matá-lo, Então tudo isso aqui é uma demonstração clara de que toda essa sessão foi ilegal, de que esse ajuntamento do sinédrio, irmãos, foi um ajuntamento injusto para levar Jesus Cristo à morte. Na verdade, toda essa trama não era um julgamento, era um homicídio, era um assassinato. Essas pessoas se reuniram para matar Jesus. Eles tinham ódio de Jesus, tinham ciúme dele, porque Jesus havia levado consigo grande multidão e as pessoas estavam ouvindo Jesus de Nazaré. Nesse sentido, Jesus estava tomando espaço e isso era inaceitável para toda aquela liderança. Esses homens, movidos pelo ódio, queriam, portanto, a morte de Jesus. Em segundo lugar, nós temos aí agora, irmãos, versos 60 e 61, o depoimento das testemunhas. Veja o que acontece no verso 60. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, ou como que dizendo assim, com muito pesar, se apresentaram duas que declararam, versículo 61. Esse homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Aqui, eles começaram a procurar testemunhas, só que as testemunhas não entravam em acordo. E segundo a lei, era necessário que 2 testemunhas acusassem o réu. Até que, de tanto procurar, eles acharam 2 que concordaram, Essa ideia está lá, descrita no Evangelho que Marcos escreveu. E eles concordaram no fato de que Jesus disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Irmãos, olha, para chegar a um veredito que pudesse se sustentar, a promotoria precisava de testemunhas. Aqui está a prova que eles não se preocupavam com a lei, antes violaram a lei para assassinarem Jesus. Foi isso que eles fizeram aqui. Porque eles levantaram falso testemunho contra o Senhor Jesus. E a lei diz o quê? Não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Depois de passarem um tempo procurando 2 testemunhas que estivessem de acordo,
finalmente encontraram algo aparentemente sólido. Porque a maneira como eles expuseram essa fala de Jesus Cristo deu a entender que Jesus estava falando contra o templo. E isso, para eles, era inaceitável, irmãos. Eles selecionaram uma fala de Jesus e distorceram essa fala completamente. Na verdade, Jesus nunca falou contra o templo. Muito pelo contrário, ele purificou o templo, expulsando os cambistas com chicote. Nunca falou mal do templo. Ele fala apenas sobre o seu corpo, sua morte e ressurreição, não do templo em si. Quando Jesus diz assim: destruam esse santuário e no terceiro dia o reedificarei, Jesus está falando do seu corpo, da sua morte, e no terceiro dia ele então ressuscitou. Assim a injustiça se destaca, irmãos. A reunião era ilegal e os testemunhos inverídicos. Homens maus, perversos, não tão preocupados com a lei, muito pelo contrário, transgridem a lei, como eu disse, para matarem o Rei da Glória. Agora fica uma questão aqui para a gente, de destaque, para que a gente observe bem. Tem muita gente, irmãos, que fica atento à voz de Jesus, não para aprender de Jesus, mas fica atento à voz de Jesus, memoriza as suas falas, decoram as falas de Jesus Cristo para atacá-lo. Hoje é um dia em que a gente vive isso daí. Temos visto pessoas dizendo barbaridades sobre Jesus. Nós precisamos estar atentos, para que no devido tempo apresentemos a realidade e o sentido daquilo que Jesus Cristo quis dizer. Por exemplo, a gente sabe, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo veio para a paz, entre nós e Deus, mas também conclamou a cada um de nós que fôssemos pacificadores uns com os outros. Mas muitos gostam de usar aquela passagem em que Jesus diz assim: não vim trazer paz, e sim espada. E aí começam a atacar o Evangelho, começam a atacar o Rei da Glória, mas distorcem completamente. O que Jesus está dizendo ali não é para que a gente pegue a espada em nome dele, o que muitos fizeram, infelizmente, no passado. O que Jesus está dizendo ali é que, por causa do seu nome e da nossa associação a esse nome, muitos se levantarão contra nós com espada. E assim, um pai será inimigo do seu filho. A mãe será inimiga de sua filha. E por aí vai. Então, irmãos, hoje em dia, homens maus, perversos, decoram, memorizam, aprendem sobre Jesus Cristo, mas para falar mal dele. Para falar contra o Evangelho, porque eles odeiam Jesus Cristo e odeiam a palavra do Evangelho. Aí agora, em terceiro lugar, nós temos versos 62 a 64, a declaração do réu. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus, o Rei da Glória, aquele que não tinha pecado, puro, perfeito, que desceu da majestade e agora se submete a esse julgamento criminoso, maldoso, perverso. Ele fez isso porque nos amou. Ele amou a mim e a vocês e se submeteu a toda essa crueldade. Veja aí o que acontece a partir do versículo 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Nesse momento, irmãos, Jesus podia desmascarar as acusações infundadas
e protestado contra a ilegalidade desse julgamento sólido. Mas ele decidiu se calar. Por quê? Por que Jesus guardou silêncio? Jesus sabia que a finalidade desse julgamento não era estabelecer o direito. Ele sabia. Mas a finalidade daquele julgamento era lhe fazer mal. Essa atitude de Jesus acaba por servir posteriormente como exemplo à igreja. Né? No momento de grande injustiça, precisamos aprender com Jesus o que devemos fazer. Essa atitude de Jesus aqui ecoa desde o Antigo Testamento. Quando alguém está sob uma situação de extrema injustiça, a mesma coisa que esse alguém deve fazer é se calar. Entregar tudo nas mãos de Deus. Essa atitude de Jesus aqui serve como exemplo para cada um de nós. Veja rapidinho, depois nós vamos voltar ao texto. 1 Pedro capítulo 2. A partir do versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Aí agora Pedro destaca, irmãos, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Olha o verso 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas fazia o quê? Entregava-se àquele que julga com justiça. É claro que o Senhor Jesus aqui está participando do cumprimento das Escrituras. Se você ler em Isaías capítulo 53, diz lá que ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Mas também esse testemunho e esse comportamento de Jesus aqui serve como exemplo para nós, irmãos. Naquele momento em que as pessoas nos injuriam, que nos perseguem, que estabelece grande justiça sobre nós, em vez de a gente revidar, nós precisamos calar e entregar todas as coisas nas mãos daquele que julga corretamente. Isso não é fácil, porque a gente quer, falar alguma coisa, nós queremos nos defender. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo então guardou silêncio nessa ocasião. Só que o silêncio de Jesus irrita Caifás, que o põe sob juramento. Veja aí agora, ainda no versículo 63. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Se falar contra o tempo, irmãos, já era inaceitável, muito mais se alguém se fizesse igual a Deus. Caifás já sabia que Jesus alegava ser o Messias. Ele sabia, que algumas pessoas o chamavam de Filho de Deus. E então lança a pergunta para ver se Jesus reafirma. O que acontece? É exatamente isso que Jesus faz, ele reafirma. Veja aí, versículo 64. Tu mesmo disseste. Tu mesmo disseste aqui é a resposta de Jesus, como que dizendo: é isso mesmo. É exatamente isso daí que você disse. Mas além de reafirmar a verdade, Jesus aqui faz algo mais. Ele diz assim: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso. Vocês estão
me julgando. E vocês me colocaram na posição de réu. Mas um dia, as posições irão se inverter. Brevemente vocês me verão assentado à destra do poder. E réus serão vocês. Sua declaração aqui, irmãos, é a profecia de seu triunfo por vir. E mais do que isso, é também uma nota de advertência. Um dia, a situação vai se inverter e da posição de réu, o próprio juiz, o próprio Jesus será o juiz. Todos esses homens perversos terão de responder ao crime que cometem agora contra Jesus. Mas olha no finalzinho também aí, ó, versículo 64, e diz: à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O que ele está fazendo referência? Não é? A Daniel e a majestade que vai manifestar na sua segunda vinda, algo que nós aguardamos para a glória de Deus. Por último, irmãos, nós temos aí agora, a partir do versículo 65, o parecer do tribunal, né? O veredito. Veja aí o que acontece depois que Jesus disse isso. Os homens se inflamam, né? Verso 65 diz aí: foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Caifás, então, irmãos, enfim, né, conseguiu o que ele queria. Rasga as vestes em sinal de repúdio e acusa Jesus de blasfêmia. Ele agora se apoia no testemunho do próprio Jesus. Eles todos ouviram ali, né? Jesus reafirmando ser o Messias, o Filho de Deus, e se fazendo igual a Deus em majestade. Assim, passa a palavra para ver o que o tribunal decide. Veja em verso 66. O que acham? Vamos lançar a pergunta à tribuna, né? E eles respondem: é réu de morte. É réu de morte. A decisão foi unânime, conforme Marcos. Condenaram Jesus à morte e, enfim, chegaram ao seu objetivo criminoso. Ele é réu de morte. Precisamos ver. Verso 67, irmãos. Olha o que acontece. A crueldade que acontece depois disso. Então, alguns lhe cuspiram no rosto. Imagine, né? Que situação. Alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram duro. Olha o que Jesus Cristo viveu, passou para a nossa salvação. Mateus agora registra a crueldade que se deu após o veredito. Há um fato curioso aqui que a gente precisa observar. Naquele tempo, irmãos, não havia leis em defesa da integridade física de um condenado. Não havia ministério público. Todos, de alguma forma, poderiam participar da punição. Hoje em dia, é necessário manter a integridade do criminoso. Não é assim? Com isso, eles começam a maltratar Jesus. Começam a bater nele e a cuspir em seu rosto, né? Agora, irmãos, essa é uma afronta muito séria, né? Porque, a menos que se arrependam, a gente não sabe da vida de todos aqui, a menos que eles se arrependessem, né? Todos esses miseráveis, porque é isso que eles são, sofrerão duramente a ira de Cristo. Serão como aqueles descritos em Apocalipse, que gritarão de pavor às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face.
face na qual eles cuspiram, e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Você imagina que situação, né? Esses homens esmurrando, cuspindo em Jesus Cristo, maltratando o Rei da Glória. Eu acredito que os irmãos, juntamente comigo, desejam ardentemente contemplar a face de Jesus Cristo. Desejam? E essa face que está sendo cuspida agora, Jesus sendo maltratado, né? Tudo isso para nos salvar, tudo isso para remir os nossos pecados. Que grande Salvador. Verso 68, para concluir, diz assim: e diziam, profetize-nos Cristo, quem foi que lhe bateu? Além da agressão física, eles também escarneceram de Jesus. O texto lá em Marcos, irmãos, paralelo a esse, diz que eles cobriram o rosto de Jesus, né? Davam murros em Jesus e perguntavam quem foi. Você imagina que situação, né? Toda essa crueldade nos traz profunda indignação. Esses homens agindo assim com o Senhor Jesus. Mas devemos nos lembrar o seguinte, irmãos: em tudo isso, Jesus foi quem triunfou. Cada passo que ele dava, né? Ele dava para a sua glória, para que nós pudéssemos ser salvos. Tudo isso estava nos planos de Deus para a remissão dos nossos pecados. Graças a Deus. Hoje é dia de ceia, né? A gente precisa sempre recordar aquilo que Jesus Cristo passou por nós, irmãos. E nunca nos esquecer tão grande salvação. Mas fica para a gente, eu já falei ao longo da exposição, mas gostaria de repetir aqui algumas implicações para as nossas vidas. A primeira está aí. Os inimigos de Jesus usaram as palavras do Mestre contra ele mesmo. Este é um princípio que perdura, ou seja, os inimigos da fé decoram, memorizam as palavras de Cristo e as distorcem para falarem mal do Evangelho. Então o mundo é assim, o mundo é mau. E devemos, com isso, estar preparados, né, para dar boa resposta. Não para defender Jesus, Jesus não precisa de defesa, né, mas para clarificar o Evangelho, para que o Evangelho seja devidamente conhecido pelas pessoas. Em segunda coisa, em uma situação de profunda injustiça, precisamos guardar silêncio. Todas as coisas devem ser entregues àquele que julgará perfeitamente. A igreja primitiva passou por grande sofrimento, né? E Pedro, conforme lemos, escreve a carta dizendo assim: olha, vocês sigam o exemplo do Mestre, sigam o exemplo de Jesus Cristo, deixem as coisas nas mãos de Deus, porque Ele é justo. Aguardemos que Deus, aquele a quem pertence a vingança, tome partido em nosso favor. A melhor coisa que a gente faz, irmãos, hoje é isso. Como cristãos, devemos viver uma nova perspectiva. Em vez de pagar mal com mal, devemos entregar as coisas a Deus e pagar mal com bem. Esperar que logo, logo o Senhor fará justiça. Lembram-se daquelas almas dos decapitados? Em Apocalipse capítulo 6, se eu não me engano. Eles clamam, né, por justiça. Até quando? E o livro de Apocalipse é justamente uma demonstração do juízo de Deus por vir. E em terceiro lugar, nós ficamos indignados com o que lemos, mas não podemos permitir que toda essa injustiça cometida contra Jesus, o escárnio, a vileza, ofusquem a luz do Salvador. Vamos olhar para o Salvador e deixar esses homens de lado. Olhar para Cristo, né? Jesus se importou, irmãos, tudo isso para a nossa salvação. Aleluia, que grande Salvador. Vamos orar.
Querido Deus e Pai, te agradecemos porque Jesus suportou todas essas coisas por nós, para nos resgatar, para a remissão dos nossos pecados e nos apresentar na Tua presença. Então, de cá, Senhor, com profunda alegria, nos rendemos a Ti. Muito obrigado por tão grande salvação, por ter um tão grande Salvador que se entregou completamente por nós. E sigamos também os seus passos e que aprendamos com Ele. Se conosco, a Igreja de Deus, e nos encaminhe para o Teu serviço, Senhor. Eu te agradeço porque nesse momento de ser também temos o privilégio de relembrar aquilo que Jesus, o Teu Filho, fez. Mais uma vez expressamos louvor a Ti, gratidão, exaltação. De fato, o Senhor merece toda a glória. Em nome de Jesus Cristo fazemos essa oração. Amém. Ok? Então vamos agora para a ceia.